Agora que nós já corrigimos a lição de matemática, nós vamos dar continuidade e nós vamos continuar com fração. Então, nós vamos ver a quarta e a quinta parte, certo? Então, o pizzaiolo da padaria continuou a fazer as pizzas e a pedir ajuda das crianças. Anita, agora é a sua vez. Agora é você quem vai me ajudar. Coloque a quarta parte da quantidade de rodelas de calabresa nessa pizza. Acho que tenho que dividir a quantidade de rodelas de calabresa por 4. E você acha que a Anita tem razão? Será que ela está certa? Que a quarta parte é dividir por 4? Bom, é isso mesmo. A quarta parte é quando a gente divide por 4. Então, vamos calcular a quantidade de rodelas de calabresa que a Anita tem que colocar lá na pizza? Para isso, faça o que se pede. Qual é a quantidade total de rodelas que há na bandeja na frente de Anita? Conta quantas rodelas de calabresa está aqui. E aí, se você tivesse que fazer uma operação matemática, por exemplo, se tivessem 8 fatias de calabresa, como que ficaria essa operação matemática? Ficaria 8 dividido por 4, porque é a quarta parte. Mas não são 8 fatias que nós temos aí. Temos muito mais. Então, coloque a operação matemática que ficará aqui. Depois, você vai pintar aqui na figura abaixo a parte total de rodelas de calabresa que a Anita colocou na pizza. Então, você vai pintar os quadradinhos. Ela colocou 5, ela colocou 10. Se ela colocou 10, você vai ter que pintar 2. Se ela colocou 15, você vai ter que pintar 3. Lembrando que a quarta parte é quando a gente divide o número total por 4. Então, em quantas partes iguais essa figura C está dividida? Coloca aqui, só contar. Quantas partes da figura do item C você pintou? Você pintou 1, 2, 3 ou 4 partes? E aí, se você pintou 1, 2, 3 ou 4 partes, como que ficou a sua fração representada? Lembrando que no meu denominador, eu coloco em quantas partes foram divididas o meu inteiro. E na parte de cima, o numerador, quantas foram tomadas, ou quanto eu comi, quanto eu dei. Então, tem que prestar atenção. Então, você vai perceber que você pintou uma parte de 4 da figura, ou seja, pintou a quarta parte ou 1/4. Essa fração que você colocou aí pode ser lida a quarta parte ou 1/4, porque o 1 está em cima. Lembrando que no meu numerador, o número sempre eu leio da mesma forma como ele é escrito. Só muda do denominador. Na questão número 7, o pizzaiolo também pediu ajuda de Ita. Ele mostrou ao menino o prato com 20 rodelas de calabresa e pediu que colocasse a quinta parte da quantidade da pizza. E aí o Ita falou que ele é muito esperto, que para calcular a quinta parte de uma quantidade, ele teria que dividir essa quantidade por 5. Então, se tinha 20 e ele vai ter que dividir por 5, como que ficaria essa operação matemática? Coloquem aqui embaixo. E aí, pinte na figura abaixo a parte total de rodelas de calabresa que o Ita colocou na pizza. Você vai pintar. E aí vai responder as perguntinhas. Em quantas partes iguais a figura do item B está dividida? Quantas partes da figura o Ita pintou? E aí você vai escrever a fração. E você vai observar que você pintou uma parte de 5. Ou seja, você pintou a quinta parte ou 1/5, certo? Então, a Anita e o Ita ficaram curiosos para saber quem colocou a maior quantidade de rodelas de calabresa na pizza. Você saberia me dizer quem colocou? Deixa eu ouvir. Mais alto. Isso mesmo, teve gente que deu a resposta correta. Então, como Anita e Ita pegaram partes diferentes do mesmo inteiro,
nós podemos comparar as frações que representam a quantidade de rodelas de calabresa que eles colocaram na pizza. Assim, a partir da sua resposta da questão 8, complete o espaço a seguir. Então, aqui nós temos a representação do ITA, no finalzinho aqui da letra E, e na letra E, F, a representação da nossa amiga Anita. Você vai pegar essas duas frações. Então, a fração da Anita é maior que a do Ita ou a fração do Ita é maior que a Anita? Você vai colocar essas duas frações aí, certo, turminha? Então, você vai perceber que as frações que representam a quantidade de rodelas de calabresa que as personagens colocaram na pizza têm o mesmo numerador. Você vai perceber que o numerador é igual das duas. Então, quando nas frações os numeradores forem iguais, olha só, 1/5 e 1/4, a fração, a maior fração, será aquela que apresentar o menor denominador. É isso mesmo. Nossa, Pro, a fração maior é a que tem o menor denominador? Isso. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vou fazer um desenho para você entender. Presta atenção. Vamos lá. Aqui nós temos... Não vai ficar certinho, tá, gente? Ó, vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5. Que foi a fração do Ita. E ele colocou isso aqui, certo? Já a fração da Anita foi isso aqui, ó. Presta atenção. A dela foi dividido em 4. E ela pegou isso aqui. O inteiro é o mesmo. Opa, ó. Só que o Ita, ele comeu... Deixa eu mudar de cor. Olha só, a do Ita, olha o pedacinho. E olha a da nossa amiga Anita. Quem tem mais? Se fosse para comer essa pizza, quem teria comido mais? Olha o pedacinho do Ita, olha o pedacinho da Anita. Então, aqui, esta fração, ela tem um denominador menor. Mas, mesmo assim, quando ela é tomada, ela é muito maior. Porque a parte que foi tomada, ela é maior do que essa. Pensa uma coisa, se você tem lá um pedaço de bolo, vamos pensar. Você tem um pedaço de bolo e a sua mãe divide o pedaço de bolo em 3. Em 3. Você come um pedaço de bolo, certo? Esse pedaço de bolo vai ser pequeno, vai ser menor. Se a sua mãe dividir esse pedaço de bolo em 2 partes, o seu tamanho não vai ficar maior? Então, é isso que acontece. Quando o numerador é menor, a fração é maior, mas o numerador tem que ser igual. Ó, eu comi um pedaço da dividida em 3 e comi um pedaço do bolo dividido em 2. O bolo que foi dividido em 2, o meu pedaço foi maior do que o bolo dividido em 3. Então, a regrinha é essa. Quando o meu numerador for igual, a maior fração vai ser com o numerador menor. Então, 1/5, ele é menor que 1/4, certo? Vamos verificar, então, se você entendeu. Após ajudar o pizzaiolo, a turma da professora Fernanda experimentou as pizzas salgadas. Leia abaixo a quantidade de pedaços de pizza que cada personagem comeu. E pinte a parte da figura que representa cada fração do todo. E depois escreva a fração na forma numérica e por extenso. Olha só, Anita. A pizza veio dividida em 4 pedaços. Então, o numerador é 4. Vou dar uma dica. O numerador é 4, a parte que foi dividida. Só que ela estava... Ó, eu comi 2 pedaços.
Então, ela pegou para ela 2 pedaços, que é o numerador. Então, você vai formar essa fração aqui, vai pintar os pedaços que a Anita comeu e vai ler esta fração. Não lembra como ler? Procura lá na apostila. A mesma coisa você vai fazer com os demais personagens, certo? Página 11. 11 não, página 42, exercício 11. A Dulce e Emília queriam saber quem tinha comido a maior quantidade de pizza. Como as pizzas inteiras tinham o mesmo tamanho, olha só, a pizza de Dulce e a pizza de Emília. Elas fizeram essa comparação, pintando a seguir as partes que representam os pedaços comidos por ela. Então, olha só. Ah, aqui não é a Anita, aqui é a Dulce. Ó, tô viajando. Então, olha só. Coloca lá o pedaço que a Dulce comeu e o pedaço que a Emília comeu. Emília comeu 2 pedaços. E a Dulce também comeu 2 pedaços. Então, Dulce comeu 2 pedaços de 4, enquanto Emília comeu 2 pedaços de 5. E aí, quem comeu mais? Presta atenção, coloca as 2 frações e olha a regrinha lá do denominador, certo? E aí, nós vamos entrar na 10ª parte. O que é a 10ª parte? Já descobriu? Então, olha só. Depois de degustar as pizzas salgadas, as crianças foram ajudar o pizzaiolo a fazer, sabe o quê? Pizza doce. Quem gosta de pizza doce, levanta a mão. Eu! Então, cada um de vocês deve pegar a 10ª parte da quantidade de morangos que há nessa bandeja e colocá-las em um pedaço da pizza de chocolate. Aí o Ita, né? Muito esperto, fala: para achar a 10ª parte de uma quantidade, tenho que dividir essa quantidade por 10. Então, é a mesma coisa, turminha. E quando a gente fala em 10ª parte, a gente divide por 10. Então, vamos seguir a estratégia de Massaro para calcular. Ah, não foi o Ita, foi o Massaro. Ó, a Pro tá ficando doida hoje, hein? Vamos seguir a estratégia de Massaro para calcular a quantidade de morangos que cada criança deve colocar na fatia de pizza? Escreva abaixo a operação. O que você tem que fazer? Contar quantos morangos tem aqui e dividir por 10. Quanto que vai dar? Quantos morangos vai ter que colocar em cada pizza? Então, agora vamos entender que fração do total de morangos cada criança pegará. Para isso, faça o que se pede. Pinte na figura abaixo a parte do total de morangos que cada criança deve colocar no pedaço de pizza. E aí? Em quantas partes a figura A está dividida? Coloque aqui. Quantas partes da figura do item A você pintou? E como que vai ficar esta fração? Então, você vai perceber que você pintou uma parte de 10 da figura. Ou seja, você pintou a 10ª parte ou 1/10. Então, quando nós temos na pizza ou na fração, na realidade, o número 10 embaixo, eu falo que eu tenho aqui, no caso, 1/10 ou a 10ª parte. Mas e se eu tivesse, por exemplo, o número 3 aqui? Se eu pegasse 3 morangos em vez de 1, como que eu iria ler? 3/10, tá? 4/10, 5/10 e aí vai. Combinado? Então, prestem atenção. Então, agora você vai escrever a fração que representa a parte que você não pintou. Olha só, você vai olhar para cá, na letrinha D é a parte que você pintou. Como que fica essa fração? E depois, como que vai ficar a fração da parte que você ainda não pintou? Basta contar os quadradinhos que você ainda não pintou e colocar no numerador e a do denominador continua mesmo, a quantidade que foi dividida, certo? E aí, depois de ajudar o pizzaiolo, as crianças degustaram a pizza doce. Otávio e Urbano adoram pizza de chocolate e queriam saber quem tinha comido mais. Olha só a fala dos dois.
Eu comi 4 pedaços de uma pizza que estava dividida em 10 partes iguais. Eu comi 5 pedaços de uma pizza que estava dividida em 10 partes iguais. Então, pinte a quantidade de pizzas que Otávio comeu e a quantidade de Urbano. E aí você vai comparar. Quem comeu uma maior quantidade de pedaços de pizza de chocolate do que quem? Quem comeu mais, Otávio ou Urbano? E como que vai ficar esta resposta aqui? Você vai colocar a fração do Otávio e a fração do Urbano. Qual fração que é maior que a outra? E aí você vai perceber, né, que as frações representam a quantidade de pedaços de pizza que Otávio e Urbano comeram. Tem o mesmo denominador, porque a pizza dos dois estava dividida em 10. Porém, cada um comeu diferentes quantidades de pizza. Então, um comeu 4 e um comeu 5. Então, quando nas frações os denominadores, olha só, denominador for igual, a maior fração será aquela que apresenta o maior numerador. Então, quando o meu denominador é igual, a fração maior é que tem um número maior no seu numerador, certo? E aí, para a gente finalizar, a gente vai verificar se você entendeu. As crianças adoraram a pizza de chocolate, então vocês vão ler aqui embaixo a fala de cada uma. E já está aqui representada a figura da pizza que cada uma comeu. Você vai fazer o quê? Ligue a figura que representa a fração do todo e escreva a fração na forma numérica. Olha só, tem 3 personagens falando, você tem que descobrir qual é a pizza que cada um comeu e colocar aqui ao lado como que eu represento esta fração. E por último, descubra quem comeu a maior quantidade de pizza de chocolate realizando a atividade a seguir. Então, você vai colocar na ordem qual é a pizza maior aqui, qual depois vem, segundo, qual vem em terceiro, em ordem decrescente, do maior para o menor. Certo, turminha? Então, lembrando mais uma vez que quando nós estamos falando de fração, o número que fica embaixo é chamado de meio ou metade. O número 2 é terço ou terça parte. 4 é quarto ou quarta parte. O 5, quinto ou quinta parte. Sexto ou sexta parte. Sétimo ou sétima parte. Oitavo ou oitava parte. Nono ou nona parte. E 10º ou 10ª parte, tá? Então, é isso. Então, prestem atenção na hora de ligar e na hora de escrever a fração. Lembrando que o meu denominador fica embaixo e o meu numerador fica em cima, que é a parte que eu comi de um todo. Se eu tivesse aqui, ó, 3 nonos, significa que eu peguei 3 nonos, eu comi 3 pedaços de 9. Se eu tivesse aqui, ó, 4 oitavos, significa que eu comi 4 pedaços de 8. Se eu tivesse essa pizza aqui, ó, vou dividir essa pizza em 8. 8 pedaços. É a pizza que às vezes o papai pede na nossa casa. E a gente vai lá e come 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Eu comi 4 oitavos, certo? Então, a gente tem que prestar atenção na fração. Fração é divisão, só que de partes iguais. Combinado? Então, agora é hora de vocês realizarem esta lição de matemática, mas que nós iremos fazer a correção somente na quinta-feira. Combinado? Então, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de lição.